Olá, eu sou Ricardo de Lázaro Filho. Eu sou o Luciano Naganawa e esse é o Labcast, podcast oficial da Labenu. Oi pessoal, tudo bem? Tô aqui com o Ricardo, meu amigo de há muito tempo. E hoje a gente veio falar sobre biotecnologia, né? Um assunto curioso, uma intersecção aí de tecnologia, programação, com áreas biológicas e tecnológicas. E o Rick é especialista nessa área, entende muito, está trabalhando há bastante tempo com isso, veio bater um papo com a gente. Rick, conta um pouco da Genera. O que você faz lá, qual que é o seu papel e o que a Genera faz? Legal, a Genera foi a primeira empresa que eu fundei, ela começou em 2010, na época eu estava no segundo ano de medicina, e ela tem um foco específico em testes genéticos, principalmente testes genéticos direto ao consumidor, que muitas das pessoas chamam de mapeamento genético. E dentro desse teste é dividido em várias partes. Tem a parte de ancestralidade, para saber a sua origem, tem a parte de risco a doenças, né, para saber o que você pode ter ou não de desenvolvimento, ou pelo menos a estimativa de risco, e uma parte de bem-estar, que vai analisar várias características suas, predisposições relacionadas à nutrição, cuidado com a pele, atividade física. Então, são centenas de análises que você faz a partir de uma amostra de saliva através da análise do DNA da pessoa. Bem legal, já fiz o meu teste da Genera e é bem interessante as informações, né, as histórias que vêm com essas informações que vêm da ancestralidade. Tem questões de saúde que são interessantes também, né? Isso. E super, é legal também comentar, assim, né? A gente está falando de tecnologia e a Genera, ela não só é uma empresa de biotecnologia, como ela tem um componente de tecnologia, de desenvolvimento de programação muito forte, né? Então, quando você fala num exame, muitas pessoas pensam naquele PDF feio, né? Aquele laudo feio com qual que é o exame, né? A referência, e você vê ali se seu númerozinho está dentro daquele número da normalidade. Não, é totalmente diferente. É uma experiência de uma plataforma que é navegável, que você vai lendo sobre, clicando, você pode compartilhar, mandar no grupo da família, mandar para o seu médico, um mapinha, né? Então, realmente, a gente faz uma interface bem legal e, né, da saliva para chegar numa plataforma tem todo um caminho grande ali que envolve algoritmos de bioinformática e etc, até chegar lá no final. Então, na equipe da Genera tem pessoas programadoras, tem pessoas de data, analistas de dados. Exato. Então, assim, além dessa parte biológica, por exemplo, de laboratório, né, e outras partes operacionais e de vendas, como marketing, etc., a equipe da Genera ela é super multidisciplinar. Então, tem biólogos que se especializaram numa parte de bioinformática, ou até especificamente de dados de saúde. A gente tem desenvolvedores, front, back, então assim, POs, então é realmente uma estrutura bem diversa. Assim. Vocês se consideram uma biotech? Sim, é considerado uma biotech dentro do conceito, né, de empresa de biotecnologia, sim, com certeza. Uma coisa que eu acho legal da Genera é por ter uma plataforma, vocês utilizarem banco de dados, algoritmos, é que eu fiz o teste uma vez só e já teve acho que 2 ou 3 atualizações, né, da plataforma e das informações que são mostradas, do algoritmo que roda. Isso é bem legal, né? Então, assim, é muito legal porque a ciência genômica, né, ela é uma ciência que está evoluindo muito. Diariamente são descobertas novas associações genéticas com alguma condição, alguma doença, alguma característica, e a gente consegue, ao longo do tempo, evoluir muito o produto. Não só nessa questão dos novos achados científicos, como também até em função de algoritmos de análise, né? Então, hoje a gente, para, por exemplo, fazer as análises de ancestralidade, a gente usa alguns algoritmos de inteligência artificial, então a gente usa algumas análises de deep learning, agora a gente vai fazer uma nova atualização, provavelmente esse ano ainda, e eu não conheço tanto os termos técnicos, né? Mas a gente usava aquela árvores aleatórias e vai para uma linha de votação. Então, assim, tem algumas ferramentas que o time ali vai desenvolvendo, treinando e vendo os resultados para ter um algoritmo mais embasado. Acho que essa digitalização é interessante, né? Porque é um produto, né? Um exame que você digitaliza as informações e aí você pode trabalhar como uma empresa de tecnologias. Então, assim como o seu app pode ser atualizado, um Tesla pode ter uma atualização que ele fica mais rápido sem precisar ir na oficina, você só atualiza o software ali. Muito louco. O da Genera também, você pode ter novas informações ou até uma atualização. Putz, a gente achava que sua ancestralidade
mais provavelmente era daqui, agora nossa melhor estimativa é que isso seja mais provavelmente daqui. Então acho que isso é bem legal, a gente até trocou uma ideia sobre isso Exato. algumas vezes. Exato, e assim, a gente ainda não está, por exemplo, modificando o DNA das pessoas para melhorar o DNA das pessoas, né? Entre aspas aqui. Acho que a biotecnologia, em parte, até já está fazendo isso. Mas, pelo menos, usar esse dado, que é um dado super rico, né? A gente já está analisando aqui centenas de milhares de pontinhos do seu DNA. E esses centenas de milhares de pontos, na verdade, dá para você inferir todos os outros 3 bilhões de pontos, né? Então, você conseguir, através da parte de computação, né, toda essa alavancagem computacional, aplicar para decifrar cada vez melhor um conhecimento físico prévio ali do material genético é muito, muito interessante. E vocês trabalham com uma quantidade de dados super grande, né? Então, você tem mais ou menos uma ideia de quantos exames vocês já fizeram? Sim. Quantidade de dados Sim. cada exame. Dá para fazer a multiplicação aqui. Estou sem o celular, mas assim, a gente analisou mais de 200 mil pessoas e a gente analisa aí centenas de milhares de pontos do DNA de cada indivíduo. Acho que chega a bilhões, né, de pontos, na ordem de bilhões no total. Sem contar que de parte dessas informações, né, a gente consegue também acesso a informações laboratoriais dessas pessoas, né? Então, por exemplo, a gente conseguiu fazer uma análise muito legal associando a parte genética à parte de exames laboratoriais e tal, não só para melhorar ali as análises de risco, como também até para descobrir novas coisas da população brasileira que não tinham essa informação. E daí, para fazer isso, a gente selecionou aí, eram 60 mil pessoas, esse recorte desses 200 mil que a gente tinha essa informação, e daí deu também bilhões de pontos só pensando, analisando a parte de laboratório. Então, a gente falou bastante aqui, deu usando o exemplo da Genera de como a gente une descobertas da ciência, da genética, com a parte laboratorial de colheita de exame, com tecnologia de informação para criar uma experiência e apresentar informações de forma poderosa e numa escala, né? Isso é importante também, né? Se não tivesse a computação, os cálculos, fazer todas essas análises, essas coisas seria muito custoso. Impossível. E cada vez que vai ficando mais poderosa a computação, você consegue fazer mais coisas. Eu lembro que no começo, para mapear pouco, no começo da genética, dessa parte de fazer análise genética das pessoas. Para analisar o genoma demorou tempo pra caramba, eram menos pontos que você conseguia no começo, isso vai evoluindo. Você imagina? Claro. Não, acho que assim, o primeiro genoma humano sequenciado demorou 15 anos e teve um custo de 3 bilhões de dólares, né? Para você fazer o segundo, já estava na ordem das centenas de milhões de dólares e muito menos tempo. Hoje, eu sequenciei o meu genoma humano em 2019, né? O custo disso ficou menos de $1.000, mas hoje tem empresas falando que estão oferecendo já por $100, no mercado até por $200. Então a gente está falando de lá em 2003, então em 20 anos... Uma coisa que saiu de 3 bilhões de dólares para $100. É absurdo, foi muito mais acelerado do que a famosa lei de Moore ali, da capacidade exponencial ali dos processadores. E isso, claro, né, teve avanços de biologia molecular, mas talvez os maiores avanços foram justamente ligados à parte tecnológica, né? Isso que é legal, né? Porque na biotecnologia isso tem os avanços paralelos da biologia e é da tecnologia, e eles são multiplicativos quase, assim. Nesse exemplo Exato. Que você deu, parece que é multiplicativo. Então, sei lá, se dobrou a capacidade ali da biologia de entender, de processar, e dobrou a velocidade da computação, é 4 vezes mais rápido, ou 4 vezes mais barato, mais eficiente fazer alguma coisa. Isso é Verdade. bem legal. Verdade. Acho que aí a gente pode até pensar e tentar ajudar a definir ali o que é a biotecnologia, né? Que justamente é você usar os sistemas biológicos, né, que são algo mais físico, né, por uma ação ou por uma atividade específica, de diversas áreas. A gente falou muito daqui de saúde, mas na parte de saúde, na parte de indústria, na parte de agropecuária, etc., né, ou saúde humana e animal, são várias, né, são diversas, mas você ter esse sistema biológico que você fala, que são genes, são proteínas, são células, né? Que
princípio, não necessariamente tem uma utilidade para cada um de nós, né? Ela tem aquele objetivo, talvez, de só se multiplicar ou ter uma ferramenta ali dela mesma. A gente usa isso para uma ação, para algo que a gente quer utilizar nós como seres humanos. Então, é esse o conceito. Eu acho que a tecnologia computacional, tecnologia de informação, ela vem permitindo que esse sistema físico-biológico seja melhor aproveitado a nosso favor, né? Então, na biotecnologia tem várias áreas, né, de atuação. Então, você está falando meio laboratorial, exames, que é o que está mais na Genera. Tem questões da alimentação, medicina, acho que assim, pensando em grandes áreas, né, a biotecnologia humana, que é onde a gente está inserido, ela se divide principalmente em diagnóstico e tratamento. Então, você pode fazer, por exemplo, diagnóstico genético ou diagnóstico por várias outras coisas, né? Querendo ou não, por exemplo, um teste de PCR de COVID é uma análise biotecnológica, né? E a parte de tratamento, que é muito interessante também. Você pode desde desenvolver um componente biológico, né? Quando a gente fala um componente biológico, por exemplo, uma proteína, ou um RNA, um DNA, que é algo que não é só químico, né? Geralmente são moléculas mais complexas. Para o uso do tratamento, ou você pode, e isso tem todo um uso da genômica, um uso de dados genômicos para você desenvolver isso, etc. Mas a tecnologia também está dentro muito forte até no desenvolvimento, por exemplo, de novas drogas. Então, você usar o conhecimento genético e químico e usar, por exemplo, ferramentas de deep learning para achar como que essas coisas se interagem e podem ser novos medicamentos, né? Então, voltando, né, dando zoom para trás de novo, biotecnologia humana, diagnóstico e terapias. Biotecnologia pode ser para animal, que caminha muito próximo, né, de terapia e diagnóstico. Biotecnologia agrícola, hoje são várias, né? A gente, por exemplo, muito provavelmente a gente está se alimentando de alimentos que já tiveram um processo biotecnológico ou até que tiveram etapas biotecnológicas para serem melhor cultivadas em relação a defensivos, até defensivos biológicos, ou seja, você jogar um bichinho que vai matar o outro bichinho que é quem prejudica a planta. Mas tem esse componente. E acho que um outro terceiro que é bem importante é o industrial. E o industrial ele vem na humanidade há muito tempo. Por exemplo, a cerveja, querendo ou não, é um avanço biotecnológico, que não envolve tanto a tecnologia da informação, óbvio, mas já era o uso de um micro-organismo para a gente conseguir atingir algo que, no caso, era o álcool, né, que estava sendo desejado pela humanidade. E, você empreende nessa área de biotecnologia, então além da Genera tem outros empreendimentos. O que você acha que são as tendências aí de biotecnologia para os próximos anos? Legal, acho que assim, existem várias, né? Com certeza você usar Big Data, dados de mundo real, inteligência artificial para descobrir coisas e fazer coisas de maneira mais eficiente, com certeza é uma tendência. Dei como exemplo a parte de descoberta de novos medicamentos, né, de drug discovery. Então, uma das empresas que eu investi, ela tem esse objetivo de usar Big Data e a interação entre as moléculas químicas e os componentes biológicos para descobrir novos tratamentos. Então, essa acho que é uma super tendência. Mas você pode usar esses dados para descobrir, para ser mais eficiente, então ver o que está sendo tratado bem feito, o que não está sendo, como que um hospital, como uma operadora de saúde, né, um convênio, pode ser mais eficiente, tratando as pessoas melhor e com menor custo. Acho que essa é uma tendência enorme. Eu acho que tem toda uma revolução de edição gênica, que justamente você olhar aquelas letrinhas do código genético de qualquer organismo, né, e já existem humanos hoje geneticamente modificados por essa ferramenta chamada CRISPR, que é uma ferramenta de edição genética. Mas você pode fazer isso com todos os seres vivos, você pode fazer isso com plantas, você pode fazer aí plantas geneticamente mais resistentes ou que vão produzir mais, né? Então você consegue ter uma eficácia, uma eficiência muito maior para a alimentação. Então acho que essa é uma outra tendência bem interessante de edição gênica. E acho que uma terceira tendência é a tendência de usar componentes biológicos para tratamentos, né? Isso inclui até um avanço para, de repente, uma longevidade humana maior, né? Então a expectativa de vida vem cada vez mais aumentando, né? E parte disso é com ferramentas biológicas, né? O que eu quero dizer? Vacinas, né? Vacina é um componente biológico que você injeta. E as vacinas estão ficando cada vez mais precisas e rápidas de serem desenvolvidas. Então,
você pensar que um vírus, né, no caso do Covid-19, né, surgiu na China, foi sequenciado e em 40 dias já tinha sido feita uma vacina, nos Estados Unidos, que não tinha nem tido contato simplesmente pelo material genético, é muito louco, né? E essa mesma empresa Moderna, que foi talvez a pioneira nisso, ela tem, por exemplo, vacinas já sendo desenvolvidas para cânceres. E isso, de novo, né, é informação física, biológica sendo sequenciada na China, passando, né, com uma análise computacional em relação a essa informação nos Estados Unidos e depois quase que uma impressão de volta, né, desse conteúdo pela vacina de RNA. Então, eu acho que essa também é uma tendência. Uma empresa, uma startup de biotecnologia. Biotecnologia. Que era bem recente, né? Sim, é relativamente recente. Inclusive, eu tinha visto uma apresentação, uma palestra deles, acho que em 2015, num evento nos Estados Unidos. Eu falei, nossa, isso aqui vai ser revolucionário. Não imaginava que o impacto ia ser tão grande. E por esse motivo, né? E por esse motivo. Mas era uma empresa que saiu da universidade, lá do hub de Boston, né? Harvard MIT, com professores da universidade, principalmente com esse foco de bioinformática. E você vê que a bioinformática tem esse vínculo ainda bastante acadêmico, não? Sim, mas assim, existe uma demanda grande, principalmente por profissionais mais sêniores nessa área, né? Porque é uma área muito nova e que o mercado em si também está crescendo muito, mas é um mercado novo ainda. Tradicionalmente, startups têm um pouco essa separação, né? Tem casos, por exemplo, o Google, né, que teve o surgimento completamente acadêmico, mas nas startups de tecnologia tem até um distanciamento. É verdade. O tio fala para sair da faculdade, então, tipo... mas eu vejo que na biotecnologia tem mais um pouco de vínculo. Acho que tem. Acho que tem mais e por algumas razões, né? Eu acho que é muito custoso trabalhar nessa área, muito mais do que na área de tecnologia em geral. Né? Você com um computador você consegue fazer muita coisa da parte de tecnologia, né? A parte biológica ainda exige... A parte biológica exige equipamento, exige você fazer alguns testes. Laboratório mesmo. Um laboratório. Então, existe essa necessidade. Além disso, existe um processo de conhecimento biológico porque o conhecimento tecnológico ele surgiu quase meio que mais rápido fora da academia do que dentro, né? Então, vários cursos, né, como da própria Labenu, surgiram e o conhecimento em fóruns, etc., ele é muito mais rico fora do meio acadêmico. Na área biológica, não. Existe até uma tendência, tem movimentos biohackers que pregam muito isso e até pregam essa saída da academia, esse autoteste em casa, né, de todas as ferramentas de biotecnologia, mas ainda é algo mais próximo da academia, com certeza. Existe uma especialização maior? Eu acho que assim, não é nem por algo ser mais fácil ou mais difícil do que o outro, e sim porque para você se especializar, existe talvez uma especialização maior, e essa especialização ela meio que está dentro da academia, precisa ser feita a partir de experimentos caros, etc. A própria parte laboratorial aproveita a infraestrutura da academia, né? Acho que é isso. Claro, dentro da área de tecnologia também existem infinitas especializações e super relevantes, né? Mas acho que aqui tem essa necessidade de estar perto da estrutura. E é tranquilo encontrar profissionais de desenvolvimento, de tecnologia para trabalhar com biotech ou ainda é uma coisa que... É curioso porque o profissional que trabalha nessa parte de bioinformática, ele é um profissional que tem um perfil... são profissionais de perfis meio híbridos, assim. Tem aqueles que vêm da área biológica, fazem um curso de bioinformática, aprendem por si, fazem curso de programação e vão trabalhar para essa área, e tem as pessoas que vinham de uma área de dados, vinham de uma área de tecnologia, fazem essa aproximação com bioinformática e se encontram. E, claro, em geral, essa base vai dar um embasamento maior também para um lado e para o outro. Então, acho que é importante ter essa aproximação desses dois tipos de perfis de pessoas dentro da empresa. Mas, como as pessoas têm poucos cursos dessa área e tal, hoje tem algumas pessoas saindo mais júniores da empresa e poucas pessoas com grau mais de senioridade, porque é algo muito novo, né? Um profissional, uma pessoa que estudou biologia e faz um curso de, sei lá, data science, para vocês é uma boa pessoa para começar a trabalhar nessa bioinformática. Então assim, dentro da Genera, assim, tem
pessoas de biologia que foram depois fazer data science, tem pessoas que foram fazer mesmo um mestrado de bioinformática, porque tem isso, ou um MBA, um curso de ciência de dados, né? Tem até de ciência de dados de saúde especificamente. Tem pessoas que vieram de cursos de graduação que já tem um perfil mais híbrido. Então na USP tem o Ciências Moleculares, que é um curso bem híbrido, que a pessoa aprende computação, matemática, biologia, química, né, física bem amplo, e depois escolhe uma especialidade. Semelhante a isso tem o BCT, que é bacharelado em ciência e tecnologia, por exemplo, na Federal do ABC, em algumas outras universidades também tem esse perfil. Mas é isso, né? E tem também bastante gente que fez o curso de informática biomédica, e que é um curso da USP Ribeirão, por exemplo, que tem esse perfil também mais híbrido. E para quem quiser saber mais sobre tecnologia, tem um livro que você recomenda, tem canal do YouTube, podcast, qualquer coisa interessante aí. Tem alguns portais que falam bastante de biotecnologia. A gente depois pode até deixar aqui os links da descrição de algumas possibilidades. Tem também alguns jornalistas que têm twitters interessantes, né, que vão postando coisas desse tema. E biohackers também, que tem alguns perfis interessantes, né? Acho que vale citar alguns deles. Tem aceleradoras de biotecnologia hoje, até na verdade a própria Y Combinator, que é uma aceleradora que veio muito da parte de tecnologia. Tem bastante coisa de bio, começou né? a ter mais coisas de bio. Os principais conteúdos são esses. E quem também acho que tiver curiosidade, no Netflix, eu não sei se ainda está disponível, mas tinha uma série chamada Seleção Artificial, que é super bacana e tem bastante essa temática, mostrando um pouco essa biologia sintética do it yourself de alguns grupos, assim. Legal, é bem interessante. Beleza. Então, a gente falou bastante aqui de biotecnologia, então a gente preparou um quadro especial para o episódio de hoje. A gente vai pensar cada alguém que gostaria de ter ali um parentesco. Na linha aqui de ancestralidade, tem a ver com a Genera, a gente pensar em alguém que a gente gostaria de descobrir que tem um parentesco. Eu vou primeiro, porque o Rick pensou num caso especial aí. Mas eu gostaria de ser parente do Luan de Oliveira. Luan de Oliveira. Que é um skatista, um dos que eu mais gosto, brasileiro. Ele é do Sul, minha família não tem nada a ver com o Sul, então vai ser difícil descobrir isso. Mas eu queria ter um pouco do talento natural, da genética natural dele para conseguir andar de skate, mas acho que eu não tenho ainda, não descobri esse talento. De repente pode ser parente do Yuto Horigomi, que é o campeão mundial de skate, que vem aí do outro lado da sua família do Japão. Olha, de repente poderia ser umas 4 gerações para trás, mas tudo bem, pode ser, boa. E você, Rick, quem que você gostaria de... Então, eu tenho uma fanfic sobre isso, assim, né? Porque desde muito novo eu sou super fã do Racionais MCs, né? E daí uma vez eu tava vendo uma entrevista com o Mano Brown, e o Mano Brown, que eles são ali da região da Zona Sul de São Paulo, que também é de onde vem a parte da minha família paterna e tal, né? Eu morei lá há bastante tempo. E ele falando que não conhece, nunca conheceu o pai dele, e o pai dele tinha origem italiana, ou era italiano, né? E meu avô, meus tios, né, eram italianos, ou filhos de italianos, né? Meu bisavô também, e da região de Santo Amaro, que talvez seja a mesma região ali que a mãe dele frequentava, talvez as mesmas boates, danceterias, etc. E daí eu fico pensando, né? E uma vez eu peguei uma foto do meu bisavô e era muito parecido com a foto do Mano Brown, assim, porque os dois tinham bigode e tal. Falei, nossa, será que o Mano Brown é meu primo, meu tio? Ia ser um... Ele já fez teste da Genera? Então, a gente até envia para algumas pessoas famosas. Acho que a gente chegou a enviar para o Mano Brown, porque ele também no podcast dele fala bastante da questão de ancestralidade, né? Que, por sinal, eu super recomendo lá o Mano a Mano. Mas eu não se ele fez, eu não tive acesso, ele não postou, não fiquei sabendo. Legal, e teve nessa experiência de mandar os testes para pessoas famosas, teve algum caso curioso, alguma coisa interessante? Tem um roqueiro da década de 80 que descobriu uma filha. Não vou expor a pessoa, mas saiu na mídia. Saiu na mídia não, saiu nas redes sociais. E muito... Ele mesmo postou e... a filha postou e marcou ele e tal, e a gente ficou pela sabendo. plataforma da Genera, né? Pela plataforma da Genera. Pra quem não usou ainda a plataforma da Genera, você tem a opção de permitir encontrar parentes, né? Então, através do seu exame, você consegue ver se tem uma proximidade ali com alguém do ponto de vista genético e tem uma
uma chance de ser parente. Exato, a gente consegue definir até parentescos próximos, assim, com, claro, bastante certeza, né? E deve ser muito, muito louco você descobrir que seu pai é um rockstar, né? Acho que é muito interessante, assim, deve ter sido uma experiência super, super legal para quem descobriu. Legal, gente. A gente encerra aqui, então, esse episódio por hoje. Rick, obrigado aí pelo papo. Acho que foi bem legal, convite. Bem informativo a respeito de biotecnologia. E também pode ajudar alguém que quer trabalhar na área ou alguém que está em biologia e fala, putz, o que eu posso fazer para dar um próximo passo na carreira? Então, talvez ir para a área de bioinformática pode ser legal. Total. Ou alguém que está aprendendo programação e está vendo, putz, onde que eu posso trabalhar? Necessariamente precisa ser aquela fintech, startups tradicionais, não, tem outras alternativas também. Tecnologia, desenvolvimento, TI, tá entrando em todas as áreas, inclusive na biologia, então acho que é uma oportunidade legal. Com certeza, e assim, existe toda a ideia de que vai ter uma revolução biotecnológica nos próximos anos, né, nas próximas décadas, que a gente já está vivendo o início disso, né, e com certeza a gente vai precisar de muito profissional capacitado com conhecimento de biologia, com conhecimento de tecnologia, as duas acopladas, pode ser mais de um ou mais do outro, mas trabalhando nessa área, para a gente conseguir revolucionar aí a parte biotecnológica do mundo. É isso, gente. Obrigado por assistir o episódio de hoje. Até mais. Lembrando que a gente vai continuar essa discussão nas nossas redes sociais. É só acessar @labenu_. E para você que curte tecnologia e quer saber mais sobre esse mercado de trabalho, o Labecast lança novos episódios toda terça-feira no Spotify, no YouTube e nas outras plataformas de áudio. É isso. Se você gostou dessa conversa, deixa um like, um comentário pra gente e até terça que vem.